me conhece. Então, prazer estar todo mundo aqui. Pessoal, alguns recadinhos sobre o nosso conteúdo de hoje. Como vocês sabem, todos os meses a gente tenta trazer aqui conteúdos relevantes que, obviamente, atingem a maior parte de vocês, investidores. Curiosidades, já falamos sobre o mercado internacional, sobre o mercado de criptomoedas, renda variável, sobre economia. E um tema que vem sendo bastante abordado e perguntado também para o nosso time é sobre previdência e também como posso pagar menos impostos, como é que eu posso economizar, e são coisas que a gente consegue através de uma previdência. Óbvio que eu vou deixar o conteúdo mais para os especialistas aqui, só fiz essa breve introdução, e dando esse recado para todos vocês. Quem tiver perguntas e dúvidas, por favor, vá mandando aqui no chat. Vocês viram que às vezes eu falo por aqui, tem gente já dando boa noite, Egon, boa noite, Fabiano, Fabianinho, boa noite, meu querido. Jean, boa noite. Então, estou dando boa noite aqui. Quem tiver dúvidas, por favor, vai mandando aqui nas mensagens também, aonde achar melhor, porque a gente vai anotando, eu vou ir anotando tudo aqui com vocês, e ao final da apresentação, da conversa aqui do Dante e com o Bruno, a gente vai ter esse momento para responder as dúvidas de vocês. Obviamente, eu e o Bruno vamos estar aqui perguntando, fazendo o nosso papel de perguntador, e óbvio, a gente vai tentar trazer o máximo aqui de clareza para vocês, tá? Tô gravando aqui, vocês viram que eu tô gravando, é muito mais para a gente ter depois os cortes, pro Dante postar nas redes sociais dele ali, os cortes dele, bonitinho, mas, obviamente, a gente vai liberar depois, sempre mais tarde, aí daqui a um mês, a gente vai liberar justamente para preservar quem está aqui, para quem vai ter esse conhecimento ao vivo aqui com a gente. E também, daqui a pouquinho, eu vou lançar aqui nas mensagens um link que é a pesquisa de satisfação dessa nossa live. A gente quer saber o que vocês estão gostando, a avaliação de vocês e o que a gente pode melhorar também, tá? Óbvio, peço para vocês responderem no final, mas eu vou deixar aqui também. Feito a introdução, Bruno Minervini, nosso especialista, nosso líder de previdência, e Dante, o especialista, o cara de previdência da XP. Obrigado por estarem aqui, sejam bem-vindos, e vou deixar com vocês. Muito obrigado, Martim. Então, boa noite, pessoal. O Martim já fez uma baita abertura aí do evento para nós. Só queria complementar que hoje a ideia é realmente trazer conhecimento para todos vocês, agregar um pouquinho mais, principalmente, né, como ele disse, as possibilidades de reduzir o que a gente paga de imposto de renda, benefícios acessórios que a Previdência também traz. E justamente hoje o Dante vai trazer os passos a passos para conseguir atingir esses dois principais benefícios, vamos colocar aí, né? Tributário e sucessório. Tá contigo, Dante. Maravilha, Brunão. Martim, Bruno, muito obrigado, pessoal da GB. Gente, a GB é um queridinho aqui da XP, um escritório que eu gosto bastante de trabalhar. Esse é o segundo evento que a gente está fazendo para clientes finais, né? A gente já fez um, inclusive, em outra cidade aí do sul, em Bento Gonçalves. Vamos fazer alguns no Nordeste também, porque a GB não é só do Sul, né? A GB é Brasil, embora chame Grupo Bagé. Então, uma honra estar aqui com vocês, gente. Saibam que vocês estão em ótimas mãos. Martim, Bruno e todos os assessores da GB são extremamente capacitados para falar do produto depois que vocês tiverem esse bate-papo comigo. Só me apresentando aqui para vocês. Meu nome é Dante Prete, gente. E eu sou responsável pelo canal de distribuição de previdência dos escritórios da XP a nível Brasil. Então, eu atendo os escritórios e minha função é basicamente essa, né? É rodar o Brasil, fazer essas videochamadas, fazer reuniões presenciais com os clientes finais, com os escritórios, para disseminar a palavra da Previdência. Eu vou espelhar aqui para vocês uma apresentação, pessoal. Só uma dúvida, Martim e Brunão. Conforme for surgindo dúvida do pessoal, eles podem ir abrindo o microfone para ir perguntando? Podem, né? Eu deixei fechado, mas eu peço para o pessoal mandar no chat que eu vou ir anotando e também eu vou ir te interrompendo. Deixa para mim que eu vou te... Eu faço esse papel. Eu até gosto dessa maneira, tá, gente? Porque tem muita gente que fica com vergonha de falar. E daí a pessoa deixa de perguntar porque ela não quer falar na frente de todo mundo. Então, assim, pessoal, o que eu peço para vocês? Não existe pergunta besta. Toda pergunta é importante, tá? Então, qualquer mínimo de dúvida, mínimo de detalhe que passou, por favor, mandem para o Martim vai me interrompendo e eu vou respondendo. Então, eu quero muitas perguntas, tá, pessoal? Para todo mundo sair aqui, de fato, entendendo tudo. Mas vamos espelhar a tela para eu mostrar para vocês o que a gente vai ter de conteúdo hoje. Nosso plano hoje está com R$20. Só um minutinho, gente. Aqui. Ó, quando estiver mostrando, Martim, você me avisa, tá? Por gentileza. Tá carregando aqui. Eu vou ter que espelhar outra tela, tá?
Nós estamos vendo o PowerPoint. Eu vou ter que puxar outra tela, porque eu tenho 3 telas aqui. Puxa minha tela 2. Dá um segundinho só. É bom que o cara trabalha pouco, né? Só com 3 telas. Aqui, ó. Pronto. Ó, me avisa se agora está aparecendo. Estamos vendo. Tela cheia. Show de bola. Vamos lá. Como que eu divido esse conteúdo? Primeiro, os conceitos do produto Previdência, tá? Seria esse tópico 1 e 2. Depois, os benefícios. O que ele de fato gera de benefício para você, investidor? Tópico 4. Como que está o mercado hoje em dia? Tamanho de mercado, quem que são os players do mercado, quem que distribui previdência, e por fim os diferenciais do porquê você deveria ter sim sua previdência com o pessoal do Grupo Bagé e não com a concorrência, digamos assim. Mas vamos lá. Começando pelo conceito básico, pessoal, de previdência, eu gosto de tratar a previdência como se ela fosse realmente algo muito simples, que basicamente é o seguinte: a previdência privada, ela é basicamente um fundo de investimento comum com algumas vantagens fiscais, sucessórias e tributárias. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu acredito que boa parte das pessoas aqui deve investir em reserva de emergência. A reserva de emergência, pessoal, é o que a gente fala que é a parcela do seu recurso que você pode precisar de um dia para o outro. Então tem que ser uma parcela do seu recurso relevante com liquidez. O que é ter liquidez? Ter liquidez é um recurso que você consegue resgatar e no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte ele está disponível para você utilizar. Vou dar uns exemplos aqui para vocês de reserva de emergência que as pessoas costumam utilizar, gente. Por exemplo, o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é uma clássica reserva de emergência. É um investimento do Tesouro Direto do governo, super seguro, que com R$100 você consegue contribuir e se precisar resgatar no mesmo dia, o recurso tal, se você resgatar de manhã, por exemplo, resgatar amanhã, meio-dia, lá pelas 3 horas da tarde já vai estar disponível para você utilizar esse recurso que você resgatou com risco super baixo. Beleza. Existem também, gente, fundos de investimento, tá? O fundo de investimento, ele pode ser uma alternativa, por exemplo, para a sua reserva de emergência. Mas o que é um fundo de investimento? O fundo de investimento, pessoal, ele é uma espécie de pote de dinheiro que ele é formado por recursos de várias pessoas que são os investidores. Todo mundo vai botando dinheiro no pote. Como se fosse quase aquele porquinho que a gente acumulava dinheiro quando a gente era criança, vai todo mundo colocando dinheiro. Só que quem faz a gestão, gente, é um profissional. E esse profissional, ele chama gestor de fundos de investimento. E, basicamente, as pessoas que aplicam o recurso nesse pote de dinheiro, nesse fundo de investimento, você está delegando todas as tomadas de decisão dos investimentos, do dinheiro que você colocou lá, para um profissional que ele vive disso. Então, uma pessoa que, além dele ter algumas certificações que permitem que ele seja gestor profissional, ele basicamente vive disso. E a remuneração dele, pessoal, é toda atrelada à remuneração do fundo. Então, o que esse gestor mais quer fazer, ele quer fazer que o seu fundo renda. Porque se o fundo estiver rendendo, o gestor vai estar ganhando dinheiro também. Então, pessoal, o fundo de investimento, ele é uma super alternativa para a diversificação de investimentos. Ele pode ser sua reserva de emergência, como pode ser um investimento mais para longo prazo, que vai englobar outros tipos de investimento que o gestor vai fazer. Dito isso, pessoal, a previdência, pessoal, ela é como se fosse, então, um fundo de investimento. No final das contas, ela é um fundo de investimento, tá? E mais para frente, nos próximos slides, eu vou diferenciar ela aqui para vocês dos fundos comuns, tá? Dos tradicionais. Mas, por enquanto, eu só quero que vocês entendam que a previdência acaba sendo, basicamente, um fundo de investimento com algumas vantagens fiscais, tributárias e sucessórias. Beleza. Mas por que eu deveria fazer uma previdência privada, né? O que está acontecendo com o mercado, com o governo, principalmente, pessoal? Vamos lá. Eu acredito que todo mundo aqui, né, Martim, conhece a Previdência Social, né? A Previdência Social, pessoal, é a previdência que normalmente quem foi contribuinte do INSS ao longo da vida, né, mais contribuinte do RPPS dos funcionários públicos ao longo da vida, pode usufruir na fase de aposentadoria. Qual que é o problema da Previdência Social, pessoal? Que é o seguinte, tá? Atualmente, como que está a foto, mais ou menos, das condições do Brasil, tá? A gente tem aproximadamente, gente, a relação de 2 para 1. Atualmente, a gente tem aproximadamente 2 contribuintes para 1 beneficiário do INSS. O que isso quer dizer? Tem 2 Dantes, tem o Bruno e o Martim, estão na atividade, contribuindo para o INSS, e tem um Dante aposentado. Então, tem 2 pessoas para 1. Atualmente, 2 contribuintes para 1 que estão aposentados. Em 2023, na verdade, a foto do ano passado, tá, pessoal? Foi 1,97 que acabou essa relação. Arredondando, vamos colocar em 2. Qual que é o problema, pessoal? No Brasil, está acontecendo uma forte inversão da pirâmide etária. O
que isso quer dizer? As pessoas cada vez têm menos filhos. No futuro, pessoal, um casal vai ter um filho em média. O que isso vai acontecer, pessoal? Com a inversão da pirâmide etária, cada vez mais a gente vai ter menos contribuintes para beneficiários da previdência privada. Desculpa, da previdência social. A tendência, gente, ó, em 2060, é que tenha menos de um contribuinte para um beneficiário. O que significa, pessoal? Vai faltar contribuinte no futuro. Dito isso, a previdência social, que já teve reformas agora, muito provavelmente no futuro a gente acabe talvez nem tendo previdência social para novas pessoas. Então, assim, isso não é tanto um problema de hoje, mas é um problema para o futuro, sim, que todo mundo aqui tem que pensar que, eventualmente, a gente não vai ter uma previdência social para nos auxiliar no futuro. Então, a gente precisa ter uma carteira previdenciária no futuro para ajudar a gente na nossa velhice. E por que eu digo isso, pessoal? Porque, normalmente, na nossa fase de velhice, não é mais a fase de acúmulo, é a fase de usufruto. A gente não tem mais a mesma força para trabalhar na velhice. Então, se você não vai ter uma previdência social, você vai precisar de uma carteira de investimentos gerando uma renda passiva para você todos os meses. É sua previdência? Claro que não é sua previdência, pessoal. Previdência vai ser um dos veículos que vai fazer parte da sua carteira previdenciária, da sua carteira de aposentadoria, tá? Tem N outros ativos que o pessoal da GB vai montar para vocês no longo prazo. Mas previdência é um recurso super valioso que no longo prazo ela acaba tendo alguns benefícios. Mas vamos lá começar a diferenciar a previdência dos fundos comuns. Lembra que eu disse para vocês, gente, que a previdência é um fundo comum com algumas vantagens? Onde começam essas vantagens, pessoal? Na previdência, você vai escolher dois tipos de coisa, dois tipos de ativo, digamos assim, dois tipos de conceitos vão ter dentro da sua previdência, tá? Um vai ser o fundo de investimento que você vai escolher. De fato, na sua previdência, você vai escolher um fundo de investimento. Só que em cima desse fundo de investimento, pessoal, você vai escolher um tipo de certificado para o seu fundo. Daí que você começa a diferenciar a previdência dos fundos comuns. Quais são esses tipos de certificado, pessoal? São certificados de planos PGBL e planos VGBL. Aqui, gente, eu tenho ciência, tá, Martim e Bruno, que vai ter pessoas que já conhecem o conceito de PG e VG. Mas a título de nivelamento de conhecimento, pessoal, eu vou tentar realmente do básico ao mais avançado. Vamos lá. É legal, isso aí. Boa. O que eu diferencia? Assim, né? Putz, Dante, beleza, vou contratar uma previdência. Quando eu deveria escolher um PGBL e quando eu deveria escolher um VGBL? Vamos lá. O PGBL, pessoal, eu chamo carinhosamente de para ganhar bônus do leão. Ele é um veículo de investimento, tá? Você vai investir em um fundo de investimento e esse fundo vai te ajudar a ter um benefício fiscal do governo. Você investindo dinheiro nesse fundo, você literalmente vai pagar menos imposto de renda para o governo, tá? Eu já vou mostrar para vocês como que isso funciona na prática. Mas, resumo da ópera, quem que pode usufruir desse benefício fiscal? São, digamos assim, alguns tipos de pessoa, tá? Vamos lá. A pessoa que é CLT e ela é contribuinte do INSS, se ela fizer um investimento nos fundos de previdência PGBL, ela paga menos imposto para o governo. Se a pessoa é funcionária pública, contribuinte da RPPS, mesma coisa, também pode fazer um investimento no PGBL, tendo benefício fiscal e pagar menos imposto para o governo por consequência. Aposentados também, aposentados beneficiários do INSS e aposentados beneficiários da RPPS também podem fazer investimentos na Previdência PGBL para pagar menos imposto para o governo. E por fim, se você não é nenhum dessas quatro pessoas, né? Mas você é um empresário, por exemplo, tem imóveis na sua pessoa física, ganha aluguéis na sua pessoa física, tá? E declara esse imposto de renda para o governo, saiba que também, eventualmente, vai valer a pena para você fazer um PGBL. E, por fim, uma profissão que a gente acaba esquecendo, tá? Que também tem que declarar, pagar a guia do INSS para o governo, tá, gente? É cartorário. Se tiver, por acaso, alguém aqui que é dono de cartório, saiba que você consegue economizar muito dinheiro de imposto fazendo um fundo PGBL. Até a título de curiosidade, tá? A gente tem um cartório aqui na XP que o cartorário ele tem que declarar para o governo, então, o faturamento dele como renda tributável de 10 milhões de reais no ano, ele economiza, na média, com um fundo de previdência, 300 mil reais de imposto para o governo por ano, tá? Contribuindo. Então, acaba sendo muito dinheiro de dedução de imposto. Eu já vou explicar para vocês, pessoal, como é que funciona a continha dessa dedução. Vou mostrar para vocês na prática o quanto você economiza de imposto, tá? Eu vou deixar um pouquinho mais para frente quando entrar nos benefícios do produto. Pode ser, gente? Mas, Dante, não sou nenhum desses. Não sou CLT, não sou aposentado do INSS, não sou funcionário público, não sou aposentado da RPPS, não tenho imóveis da minha pessoa física, não sou dono de cartório. Vale a pena para mim fazer previdência? Vale sim. Mas daí qual tipo de plano que você vai escolher? Você vai escolher um fundo VGBL.
O fundo de VGBL, gente, ele não gera um benefício fiscal no sentido que o governo vai te dar uma restituição de imposto. Porém, ele te ajuda a pagar menos imposto do que os investimentos tradicionais também, por conta da alíquota de imposto que vem a ter nele. Mas assim, ele vai ter N benefícios, vou mostrar para vocês. Então, o PGBL, ele tem um benefício a mais. Porém, o VGBL tem N outros benefícios que eu vou mostrar todos para vocês daqui a pouco. Beleza, gente. Então, dito isso, entendi se eu sou ou não apto a ter o PGBL ou VGBL. Beleza. Escolhi meu fundo. Por exemplo, vou escolher um fundo VGBL. O que depois eu vou ter que ficar de olho? Seguinte. Tributação de previdência, tá? Vamos lá. Como que seu investimento vai ser tributado a partir de agora? Como que seu investimento, sua rentabilidade do seu investimento vai ser tributada para o governo? Vamos lá. Um passo atrás. Escolhi um fundo de investimento de previdência, escolhi CPG ou VG. Como que eu posso contribuir para esse fundo? Né? Primeiro ponto, você pode contribuir para esse fundo de previdência de algumas maneiras, né, Brunão e Martim? Hoje em dia, está dando para você pagar a sua previdência, tá? O aporte da previdência via cartão de crédito XP. Isso é super interessante, tá, pessoal? Você consegue fazer a sua contribuição da sua previdência via cartão de crédito XP ou via débito em conta investimento, tá? Via débito na sua conta investimento. Você deposita o recurso na sua conta investimento XP e da previdência vai lá e debita. Dante, qual que é o valor que eu consigo fazer de uma contribuição de uma previdência inicial? Você consegue entrar no fundo de previdência, pessoal, a maior parte dos nossos fundos da nossa plataforma, com R$100 você já consegue fazer um aporte de uma previdência, tá? Então, com R$100 você já consegue entrar nesse veículo de investimento. Beleza, Dante, então escolhi, vou colocar aqui R$100.000, por exemplo, num fundo VGBL de previdência. E agora, como que ele vai render? Primeiro ponto, o rendimento, né, da previdência, gente, ele é igualzinho ao rendimento de fundo de investimento, ele é diário. Todos os dias, então, vai estar tendo oscilação do seu patrimônio. Vai gerar um gráfico para você no seu aplicativo da XP e no site. Você vai verificar, literalmente, esse gráfico, ele abrindo uma boca de jacaré, né? Ele crescendo ao longo do tempo. Beleza, Dante, investi R$100.000 no meu fundo de previdência. Daqui a 5 anos, eu tenho R$200.000 nesse fundo de previdência. Quando eu for resgatar, quanto que eu vou pagar de imposto? Gente, seguinte, hoje em dia, teve uma mudança de lei, agora em janeiro, inclusive, que basicamente ela diz o seguinte: no ato do seu primeiro resgate, depois que você contratou uma previdência, você vai poder escolher o tipo de tributação que você quer que incida sobre essa previdência. Beleza. Então, eu vou poder escolher um tipo de tributação que vai incidir sobre a minha previdência, sobre a minha rentabilidade no ato do meu resgate. Qual tributação que eu vou escolher? Existem 2 tipos de tributação no Brasil, pessoal, para a previdência. A primeira é a tributação progressiva e a segunda é a tributação regressiva. Vamos lá, gente. O que eu diria para você? Qual que eu devo escolher, Dante? Pensando no médio e longo prazo, Martim e Bruno, o cliente de vocês, ele sempre vai resgatar na regressiva, mas vamos explicar a progressiva também, que é importante para eles entenderem. A tabela progressiva, pessoal, o que ela analisa? Ela analisa quais são os rendimentos tributáveis que a pessoa teve ao longo do ano quando ela fez o resgate da previdência dela. O que isso quer dizer? Vamos lá. Imagina que você é uma pessoa, pessoal, ó, vou até mostrar aqui um Excel, tá? Ó, vamos lá. Imagina que você é uma pessoa, tá aparecendo Excel para vocês, gente? Sim. Tá, sim. Ó, vamos lá. Imagina que você é uma pessoa, gente, você ganha R$5.000 por mês. 5 mil. Beleza. Qual que vai ser sua renda anual tributável? Se você ganha R$5.000 por mês e é um CLT, por exemplo, a sua renda anual tributável vai ser R$5.000 do seu salário, tá? Vezes 12,333. É 12,333, pessoal, porque é salário vezes 12 mais 1/3 de férias, tá? Então, uma pessoa que ganha já R$5.000 por ano, gente, ela já tem uma renda anual tributável de R$61.000. Beleza, vamos voltar aqui para a tabelinha, então, da tabela progressiva. A tabela progressiva, pessoal, ela fala o seguinte: quando você resgatar sua previdência, se o resgate da sua previdência, da rentabilidade da sua previdência, por exemplo, somado ao que você ganha de salário no ano, der até R$22.000 apenas, você fica isento de imposto de renda. Se o total dos seus rendimentos tributáveis... Ó, e vamos dar mais um exemplo aqui, Batinha, até para ficar mais palpável. Ó, voltando aqui. Então, a pessoa tem uma renda anual tributável de R$61.000. Ela colocou na previdência dela, ó, previdência. Vai ser o seguinte: quando ela resgatar, resgate, ó, aporte na Prev.
ó, na Prev, foi igual a R$10.000, por exemplo. Opa. E o resgate, depois de 5 anos, foi igual. Ó, então, gente, nesse caso, vamos voltar aqui o exemplo, tá? Essa pessoa ganha R$5.000 por mês, tem uma renda não tributável de R$61.000, porque é salário vezes 12 mais um terço de férias, daí deu R$61.000. Ela aportou na previdência dela 5 anos atrás R$10.000, e depois de 5 anos, a previdência dela, vamos colocar aqui, ó, que tá valendo R$20.000. E ela resgatou tudo. Beleza, gente, seguinte, nesse caso aqui, ó, qual que vai ser a renda anual tributável final? A renda anual tributável dessa pessoa vai ser os R$61.000 dela, mais o que foi teve de rentabilidade da previdência dela. Então, ó, seguinte, só para vocês entenderem. Essa pessoa ganha R$61.000 e a previdência dela rendeu R$10.000, tá? E daí ela resgatou, no total, R$20.000. Não tem problema ela ter resgatado 20 mil. A renda tributável dela, para que o governo analisa, sempre vai ser o salário mais a rentabilidade da previdência dela. Beleza. Ok, então, tá claro aqui para vocês, gente, pessoal de casa, que a renda da pessoa desse ano, se ela resgatou isso, foi em 2024, aqui ó, 2024 resgate. Resgatou isso esse ano. A renda tributável dessa pessoa foi R$71.000. Por quê? R$61.000 do salário dela, mais R$10.000 de rentabilidade da previdência dela. Então, beleza. O quanto que ela vai pagar de imposto nessa previdência dela, pessoal? Seguinte, vamos lá. Se ela tivesse uma renda anual tributável, gente, de até R$22.000, considerando o resgate da Previdência, seria isento de imposto. Se ela tivesse uma renda anual tributável, gente, de R$22.000 até R$33.000, seria 7,5% de imposto da Previdência. Agora é o seguinte, qual que foi a renda anual tributável dessa pessoa? Foi R$71.000, certo? Por quê? 61 mil do salário, mais 10 mil de rentabilidade da Previdência. Então, a renda anual tributável de uma pessoa acima de R$55.000, o imposto sobre a previdência dela é 27,5%. Ou seja, na tabela progressiva, gente, vamos lá, ó, IR pago na tabela progressiva. O imposto de renda pago, vou botar até aqui, ó, rentabilidade prévia, igual a 10 mil. O imposto pago na tabela progressiva, pessoal, por essa pessoa, se ela optasse por resgatar na tabela progressiva no 5º ano, seria o seguinte, seria 27,5% de 10 mil. Ou seja, essa pessoa pagaria na tabela progressiva, gente, R$2.750 de imposto. Então, pessoal, o que eu queria que ficasse claro para vocês é o seguinte, é que na tabela progressiva, o que sempre vai ser considerado vai ser a renda anual tributável do cliente. E a renda anual tributável vai ser sempre composta pelo que a pessoa ganha, mais o que ela teve de rentabilidade da previdência dela no ato do resgate. Beleza. E se ela resgatasse na tabela regressiva? Lembra que eu falei para vocês que o governo permite que você opte pela tabela de tributação da sua previdência no ato do resgate? Então, você pode eventualmente optar por resgatar na tabela regressiva. Como que funciona a tabela regressiva, pessoal? A tabela regressiva, ela não olha para qual que é a sua renda anual tributável. Ela não olha para isso. A tabela regressiva, ela olha única e exclusivamente para quantos anos completou o seu aporte da sua previdência no ano do seu resgate. Então, vamos voltar aqui ao exemplo. Aqui, seguinte. Essa pessoa aportou R$10.000 e resgatou depois de 5 anos 20 mil. A rentabilidade foi 10 mil. Quanto que essa pessoa pagaria de imposto? IR pago na tabela regressiva. O imposto de renda pago na tabela regressiva, então, pessoal, no 5º ano, como que funciona a tabela regressiva? Se você resgatar o recurso que você aportou na sua previdência em até 2 anos, você paga 25% de imposto sobre a sua rentabilidade. Se você resgatar a sua previdência entre o 2º e o 4º ano, você paga 30% de imposto na rentabilidade. Entre o 4º e o 6º ano, 25%. Entre o 6º e o 8º ano, 20%. Entre o 8º e o 10º ano,
15%. Acima de 10 anos, você paga 10% de imposto sobre a rentabilidade do seu produto. Beleza. Nesse caso, gente, se a pessoa resgatou a previdência no 5º ano, quanto que ela pagaria de imposto? No 5º ano, gente, olha aqui a tabelinha. Entre 4 a 6 anos, o imposto é 25%. Então, ela pagaria 25% de imposto da rentabilidade, logo, pagaria R$ 2.500 de imposto na Previdência. Então, gente, lembra que eu disse para vocês que, muito provavelmente para vocês, vai ser melhor vocês resgatarem na tabela regressiva? O que eu digo aqui para vocês, gente? Vocês criaram uma Previdência hoje, tá? Criaram uma Previdência hoje. Se vocês tiverem que fazer o resgate total da sua Previdência antes de 4 anos, daí, eventualmente, vai valer a pena, sim, vocês fazerem um resgate na tabela progressiva. Por quê? Antes dos 4 anos, gente, o imposto na tabela regressiva da sua Previdência acaba sendo 30% ou 35%. Na tabela progressiva, vai acabar sendo mais ou menos 27,5%, ainda mais considerando que você é uma pessoa que ganha acima de R$ 55.000 no ano. Só que a partir do 4º ano, gente, sempre vai valer a pena você optar por resgatar na tabela regressiva. Então, se você fizer a sua Previdência e puder segurar mais de 4 anos, com certeza você vai optar no ato do resgate pela tabela regressiva. E daí, pessoal, se você esperar 10 anos, a Previdência ela chega na menor alíquota de investimento do mercado de imposto, que é de 10%. Todos os investimentos tributáveis, gente, a mínima alíquota que chega é 15%. A Previdência, então, uma primeira grande vantagem que a Previdência tem versus a concorrência dos investimentos é que ela paga 5% a menos de imposto que os investimentos no longo prazo. Ponto importante, pessoal, quando vocês forem fazer o resgate de vocês, na ferramenta da XP, vocês vão conseguir simular qual que está compensando mais, tá? Se está compensando mais, você resgatar na progressiva ou na regressiva, e o seu assessor vai te ajudar. Mas, em resumo da ópera, abaixo de 4 anos, se for um resgate total, você vai fazer na progressiva. Acima de 4 anos, pode pensar em fazer na regressiva, que é o que vai valer a pena para você. Martim, teve alguém que levantou mão, então eu acho que já tem dúvida. Se alguém tiver dúvida, pode mandar aqui, mas eu ia reforçar contigo isso, né? Tu comentou ali, então, hoje eu estou como cliente, eu vou investir na Previdência. Eu não escolho no momento do aporte progressivo ou regressivo, eu só escolho no momento que eu vou resgatar. Hoje funciona assim, certo? Exato. E na XP, obviamente, quando ele vai resgatar, a gente já aparece, para mim, no caso, o cliente, o que vale mais a pena, progressivo ou regressivo. Ele já aparece. Perfeito. Show. Perfeito. O que eu tomaria cuidado, tá, Martinha, que eu tenho medo de ficar dando informação extra e embolando a cabeça das pessoas, tá? Lembra que eu falei que resgate total antes de 4 anos muito provavelmente vale a pena no progressivo? Uhum. Perfeito, isso tá certo. Só que um resgate parcial, imagina que a pessoa colocou R$ 50.000 na Previdência. E daqui a 3 anos, ela tem R$ 100.000 na Previdência. Se ela for resgatar só R$ 5.000 porque precisou, e resgatar na progressiva R$ 5.000, vai travar o resto do certificado no progressivo. Então, nesse caso, eu analisaria caso a caso. Se for um resgate parcial, antes dos 4 anos, converse sempre com o seu assessor, tá? Se for um resgate total, antes dos 4 anos, com certeza vale a pena fazer a progressiva. Agora, se for um resgate parcial antes do 4º ano, converse com o seu assessor para ele analisar contigo, para ele te dizer o que você vai fazer. Porque é o seguinte, gente, depois que você fez o resgate da sua Previdência, pensa que se você fez um resgate parcial, vai sobrar investimento ainda na sua Previdência. Você tinha 100 mil, resgatou 10 mil, sobra 90 mil. Esses 90 mil que sobraram, gente, daí ele vai ficar travado na alíquota que você escolheu. Daí ele vai ser ou progressivo ou regressivo daqui para frente. Se for regressivo, conforme o tempo for passando, vai diminuindo o imposto. Então, talvez, eventualmente, faça sentido você fazer um resgate parcial na regressiva, mesmo sendo antes dos 4 anos. Mas conversa com o seu assessor para tentar entender esse caso, tá? Quando for resgate parcial. Show de bola. Martim, tem alguma dúvida já em respeito dessa tabela de tributação ou continuo? Por enquanto, não. Pode ir tocando. Então, gente, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão entender. Se você vai ter um fundo PGBL ou VGBL, tá? Inclusive, talvez faça sentido ter os dois. Eu já vou entrar nos méritos agora de benefício do produto e vou explicar para vocês. Segundo ponto, já entendi se é PG ou VG. Preciso entender, quando eu for eventualmente fazer o meu resgate, se eu vou resgatar na progressiva ou na regressiva. Beleza, já está definido. Está definido que eu vou selecionar um plano VGBL que eu vou segurar mais de 4 anos. Então, muito provavelmente vai ser um VGBL regressivo quando você for resgatar. Beleza. Terceiro ponto super importante, né? Escolher seu fundo. Você vai escolher o fundo de investimento. Eu vou mostrar mais para frente, gente, o quanto que as previdências podem render aqui na nossa plataforma, tá? Vou mostrar para vocês um slide bem bacana que mostra a rentabilidade do produto mesmo. Então, você vai entender com o seu assessor
quais são os fundos que vão compor a sua carteira de previdência. Ponto super importante. Previdência, você pode ter uma carteira de fundos de previdência. Você pode ter seu patrimônio dividido em 3, 4, 5 fundos de previdência de diversas estratégias diferentes. Inclusive, esses fundos, pessoal, vou falar mais à frente também para vocês, mas eles podem ser fundos de renda fixa super conservadores, fundos multimercado, fundos de ações, fundos que têm uma parcela em ativos internacionais. A Previdência, ela faz tudo hoje em dia. Então, você vai escolher seu fundo. Montou sua carteira, beleza. Sei meu fundo, sei que é PGBL, sei como vai ser a tabela de tributação, mas agora, Dante, de fato, o que a Previdência me dá de benefício? Você falou tanto que ela gera benefício, quais são os benefícios que essa bendita Previdência ela gera pra gente? Vamos lá. Uma pergunta legal aqui do Vinícius Zancanaro. O imposto da tabela regressiva é calculado a partir do início da Previdência ou sobre cada aporte que é feito? Perfeito. Vinícius, muito boa sua pergunta. Ela é sempre em relação a cada aporte, tá? Então, no final, quando você for resgatar, ponto importante, tá? Quando você for fazer seus resgates, a Previdência ela tem uma regra que é do first in, first out. É o FIFO, né, em inglês. Em português é PEP. Primeiro que entra, o primeiro que sai. Então, basicamente é o seguinte. Mas já que você vai fazer aportes todos os meses, quando você for começar a fazer seus resgates no futuro, quando você quiser utilizar o seu recurso da sua Previdência, a Previdência sempre vai retirando para você os ativos que estão com a menor alíquota de imposto de renda. Então, assim, conforme você vai fazendo construindo o seu patrimônio, como no futuro, existe grande possibilidade de você não utilizar isso de uma vez, é muito provável que você resgate tudo com 10% de imposto no futuro, porque aí você vai resgatando um pouquinho cada mês. E daí, caso você tenha que resgatar tudo, Vini, no futuro, mas já que você foi acumulando ao longo da sua vida, e daí, putz, chegou lá no final da sua vida, cara, você, quer resgatar para comprar uma mansão. Claro, você pode fazer isso. Ela vai fazer uma média das alíquotas de imposto, tá? O seu resgate vai ser uma média das alíquotas de imposto de todas as parcelas. Beleza? Perfeito. Muito bom. E mandou um joinha aqui, acho que ficou claro. Se precisar, Vini, vai mandando mais informações aqui, tá? Muito legal. Turma, vamos lá. Quais são os benefícios, tá? Eu vou falar do daqui a pouco, tá? O primeiro que eu já falei aqui para vocês é imposto de renda chega em 10% depois de 10 anos. Eu vou reforçar isso daqui que eu já falei para vocês anteriormente. Os investimentos tributáveis no mercado financeiro, eles têm um imposto de renda sobre a rentabilidade deles de 15%. A Previdência é o único que chega em 10%, tá? Então ele acaba tendo a menor alíquota de investimento no longo prazo. Depois de 10 anos, acaba chegando em 10%. Mas tem uma pergunta que já deve estar surgindo na cabeça de vocês. Mas, Dante, isso quer dizer que a Previdência só compensa depois de 10 anos? Vamos lá. Eu vou mostrar agora um comparativo para vocês, para mostrar o primeiro benefício e o porquê que a Previdência já vale para um médio prazo. O primeiro grande benefício da Previdência, e esse é o meu favorito, pessoal, é o que a gente fala que não tem come-cotas. Deixa eu explicar para vocês o que é come-cotas em português, né, Brunão? Porque esse é um conceito bem complicado. Vamos lá. Se você investir o seu dinheiro num fundo de investimento, pensa que você investir, por exemplo, 10 mil reais hoje num fundo, se você segurar esse fundo por 10, 20, 30, 40 anos sem resgatar, pessoal, vocês concordam que tecnicamente em 40, só resgatar daqui a 50 anos, você aportou 10 mil reais hoje num fundo de investimento, você só resgatar daqui a 50 anos, o governo só vai receber esse imposto daqui a 50 anos? Como a gente sabe que o governo ama cobrar imposto da gente, o que o governo criou? O governo criou um instrumento que é chamado come-cotas. O come-cotas, ele basicamente é um adiantamento de imposto de renda que acontece em maio e novembro sobre quem tem recurso investido em fundos de investimento. Então vai ter uma incidência de cobrança de imposto nos seus recursos alocados em fundos de investimento em maio e novembro, mesmo sem você ter resgatado seu fundo. Então, mesmo sem você ter, porque normalmente no investimento, o que gera incidência de imposto é o resgate. O come-cotas foi uma ferramenta para gerar essa incidência de imposto antes do resgate. Beleza. O quanto que é esse bendito come-cotas, Dante? O come-cotas, gente, ele é um imposto que cobra 15% da rentabilidade do seu fundo nessas janelas de maio e novembro. Se você tiver fundo de investimento e você olhar no seu aplicativo, você vai ver que tem um dentinho sempre em maio e novembro. Mas um ponto importante, tá, pessoal? Quando você resgatar efetivamente seu investimento, o governo vai calcular o que você já pagou para ele de imposto, tá? Então, assim, não é um imposto a mais. Só que, assim, como tem esse come-cotas no meio do caminho, e ele literalmente ele tira algumas cotas do seu fundo de investimento, tá? As cotas do seu fundo de investimento é o equivalente à sua rentabilidade. Ele acaba reduzindo um pouquinho o juro composto do seu fundo. Então, quando a gente compara uma previdência com um fundo comum,
a Previdência ela acaba rendendo mais do que o fundo no médio e longo prazo, e vamos mostrar o porquê. Seguinte, imagina que o Martim é meu assessor, tá? O Martim é meu assessor, e daí eu ligo pro Martim no final do ano e falo assim, Martim, recebi um bônus aqui da minha empresa, R$200 mil, tá? Não sei onde investir, o que eu faço com esse investimento? Daí o Martim olha para minha carteira, ele olha para minha carteira e fala assim, poxa, o Dante já tem uma baita reserva de emergência, o Dante já tem fundos de investimento internacionais, o Dante já tem certificado de operação estruturada, pagando uma taxa pré-fixada alta, já tem carteira automatizada de ações, já tem carteira de fundos imobiliários, já tem tudo. Renda variável, renda fixa, tudo. O que está faltando para a carteira do Dante é fundo de inflação. É ativo atrelado à inflação. Está faltando a parcela de inflação na carteira do Dante. Beleza. Ele me pergunta, fala assim, Dante, qual que é o seu horizonte de investimento para esses R$200 mil? E eu falo assim, Martim, seguinte, R$100 mil eu posso segurar investido na minha carteira por 6 anos, porque daqui a 6 anos eu vou reformar minha casa. R$100 mil eu posso segurar mais do que 6 anos. 6 para cima. Daí o Martim vira e fala assim o seguinte, Dante, eu tenho um fundo aqui na XP, que é o Trend NTNB 2055. Ele é um fundo de inflação. A parcela que for abaixo de 6 anos, vamos colocar no fundo comum, tá? E a parcela que for acima de 6 anos, vamos colocar na Previdência Trend NTNB 2055 VGBL. A Previdência, Dante, inclusive, é um espelho do fundo tradicional. Os dois são exatamente iguais, os fundos. Investem nos mesmos ativos. Por que o Martim faria essa divisão para mim? Daí de investir R$100 mil para o fundo comum e R$100 mil para a Previdência. Pelo seguinte, o fundo comum, pessoal, ele acaba tendo come-cotas. Cobranças de imposto em maio e novembro. Porém, o imposto de renda de um fundo comum, ele é 15% depois de 2 anos. Então, no 6º ano, pessoal, o imposto de renda sobre os meus R$100 mil alocados no meu fundo de investimento, ele vai estar na casa dos 15% da rentabilidade. Ok, vou resgatar meus R$100 mil daqui a 6 anos, a rentabilidade eu vou estar pagando 15% de imposto. A Previdência, pessoal, lembra que eu falei que no horizonte acima de 4 anos já vale a pena eu estar na tabela regressiva? No horizonte de 6 anos, quanto que estaria o imposto na tabela regressiva? Deixa eu até voltar aqui para vocês. 6 anos, pessoal, 6 anos, de 6 a 8 anos, o imposto de renda sobre a minha Previdência, sobre a rentabilidade da minha Previdência, aqui estaria em 20%. 20%. Beleza. Ok. Então, se no 6º ano a Previdência está com o imposto de renda em 20% e o fundo está com o imposto de renda em 15%, por que o Martim falou para eu alocar R$100 mil na Previdência? Porque é o seguinte, pessoal, lembra que eu falei para vocês que os fundos de investimentos comuns, eles têm os come-cotas que cobram imposto entre maio e novembro? Cobram imposto em maio e novembro 2 vezes ao ano? Em 6 anos, na média, vai ter tido a incidência de 12 come-cotas. Por que 12? Porque são 2 impostos do come-cotas cobrados no ano. 6 anos, 6 vezes 2 dá 12. Então, gente, a partir do 6º ano, por mais que a Previdência, que o Martim me alocou, ela esteja com o imposto de renda sobre a rentabilidade de 20%, o fato dela não ter tido 12 incidências de come-cotas em 6 anos, torna ela mais rentável do que o fundo no ato do resgate. Então, mesmo se eu precisasse resgatar minha Previdência daqui a 6 anos, pessoal, junto com o meu fundo, mudança de planos, preciso resgatar os dois, R$100 mil do meu fundo e os R$6 mil da minha Previdência. A Previdência, a partir do 6º ano, daria um retorno líquido ligeiramente maior do que o fundo comum. Então, gente, às vezes a gente pensa na Previdência, porque o primeiro benefício que eu apresentei para vocês é imposto de renda em 10% depois de 10 anos, certo? A gente pensa na Previdência como um veículo de investimento só para um horizonte acima de 10 anos, mas não. Num horizonte acima de 6 anos, pessoal, ela já compensa tanto quanto ou mais que os fundos. Dito isso, Dante, vou investir tudo agora que eu tenho de dinheiro em Previdência, não quero mais saber de fundo. Não, gente. A gente sabe que a nossa realidade é muitas vezes para menos de 6 anos. Então você vai ter que ter fundo e vai ter que ter Previdência. Sua reserva de emergência vai ter que ser ou no CDB ou no fundo, gente. Não tem opção. Não é para ser na Previdência, entendeu? Então a Previdência... E seguindo essa mesma linha, pensando no longo prazo, a própria renda fixa também vai ter essas incidências de imposto, pegando um ativo bem longo aí de 6 anos, vai ser cobrado, né? Esse mesmo valor alocado em uma previdência, aí por prazos maiores, claro, tu vai ter uma tributação menor e um crescimento do patrimônio muito maior. Exato. Uma coisa que acaba, assim, que eu sempre faço comparativo, tá, Bruno? É o seguinte, não faz sentido você investir, por exemplo, em Tesouro ou IPCA para 2055 se não for via Previdência. Porque se você realmente for investir no Tesouro IPCA para segurar até o vencimento, você não vai ficar operando curva,
Isso é outro conceito, depois na aula de renda fixa os meninos ensinam para vocês. Mas se for para você investir num Tesouro IPCA e levar até o vencimento, faz muito mais sentido você investir via Previdência, porque a Previdência chega no imposto de 10%. Você acaba economizando o investimento em relação à renda fixa. Então, são alguns exemplos de quando a Previdência pode calhar bem na carteira de vocês. Então, gente, o primeiro benefício já apresentado para vocês, não tem come cotas. Segundo benefício, imposto de renda em 10% depois de 10 anos. Terceiro benefício, pessoal, não paga imposto de renda em portabilidades. O que isso quer dizer? Seguinte, digamos que o Bruno montou hoje para mim uma carteira de Previdência, colocou meus 100 mil reais lá no Trend NTNB 2055, colocou meus 100 mil reais tudo num fundo de inflação, que é o que estava faltando na minha carteira. Só que daí, gente, o mercado virou ano que vem, e o que está bombando agora no mercado são as ações. O que o Bruno pode fazer se ele quiser deixar minha carteira com um pouco mais de predisposição para ações, com um pouco mais de alocação em ações? Ele pode literalmente fazer uma portabilidade interna. Então, tirar, por exemplo, dos meus 100 mil reais, tirar 50 mil reais do meu fundo de inflação e jogar para um fundo de inflação de previdência, sem pagar imposto de renda. Isso acaba sendo muito bacana, pessoal, porque no médio e longo prazo, os assessores da GB vão poder ficar mudando a sua carteira de previdência sem pagar imposto. Tirar de um fundo de inflação para um fundo de renda variável de ações. Opa, o que eu falei? De inflação para um de inflação. Nossa, que loucura, gente. Me perdoa. Então, o que o Bruno poderia fazer? Ele poderia tirar 50 mil reais do meu fundo de inflação e mandar 50 mil reais para um fundo de ações, de renda variável, sem pagar imposto. No longo prazo, gente, dá para você ficar fazendo isso na sua carteira de previdência. Ficar alterando as estratégias. Migrar de um fundo de inflação para um de ações, para um fundo de renda fixa de crédito privado, para um fundo que tenha mais predisposição a ativo internacional, para um fundo que tenha posição em criptomoedas. Você pode ficar fazendo o que você quiser e alternando a sua carteira sem ficar pagando imposto de renda no meio do caminho. Se você tivesse uma carteira tradicional só de investimentos comuns, você teria que resgatar, por exemplo, do seu Tesouro IPCA, pagar imposto e comprar ações. Então, no médio prazo, a Previdência acaba te ajudando a pagar muito menos imposto também nessa parcela de portabilidades internas. Gente, um ponto importante é, caso você já tenha uma Previdência no banco, saiba que você pode trazer essa Previdência para a XP sem pagar imposto, tá? Então, isso é super importante. Lembre-se disso. Gente, eu vou entrar agora aqui no último benefício, que é o benefício do PGBL, mas antes disso eu queria saber se teve dúvidas em relação a esses 3 primeiros benefícios antes de eu entrar nos méritos de PGBL, que é um pouco mais complicado. Teve uma dúvida, Dante, inclusive foi sobre o PGBL. O Galaura perguntou ali se a contribuição no PGBL tem que ser anual ou pode ser feita uma única contribuição e a mesma vale para todos os anos no abatimento do imposto de renda. Coisa linda. Vamos falar então de PGBL para entender exatamente isso que ele me perguntou. Seguinte, essa pergunta aí caiu que nem uma uva aqui depois tem que pagar uma cerveja quando eu for visitar vocês para o nosso colega aqui. As perguntas estão sendo muito boas, viu, gente? Obrigado. Seguinte, pessoal. Voltando aqui para o Excel. Vamos pegar novamente um cliente SLT. Agora eu vou usar valores um pouco mais exorbitantes para ficar mais claro o benefício, tá? Imagina que o Martim, gente, o Martim ele é diretor da JBS, tá? A JBS eu sei que ela tem alguns frigoríficos aí no sul, né? Então, poderia ser, eventualmente, ele poderia ser com certeza um diretor lá. Eu sei que o Martim ganha muito mais que isso, Martim. Mas vamos lá. Imagina que ele ganhasse 50 mil reais por mês, tá? Beleza. Qual que seria a renda anual tributável dele? Ó, vamos voltar aqui, na verdade, ó. Salário mensal. Igual. Então, imagina que o Martim ganha 50 mil reais por mês. E ele também teve bônus. Perfeito. O bônus dele foi 400 mil reais no ano. Então, vamos lá. O Martim, ele ganhou salário 50 pau no mês, 50 mil reais no mês, e de bônus, ao longo do ano, 400 mil reais. Beleza. Como que eu faria o cálculo da renda anual tributável dele? Primeiro ponto, o Martim teria que perguntar, gente, para o RH da empresa dele, da JBS, se os 400 mil reais dele de bônus entrariam para a base dedutível do PGBL, tá? O bônus que o Martim ganha pode entrar ou não para o cálculo da dedução de imposto de renda do PG. Digamos que o Martim bateu lá na porta da JBS, RH, esses 400 mil reais que eu ganhei de bônus, eu posso utilizar ele para pagar menos imposto junto do meu PGBL? O RH falou que sim. Qual que seria, então, o total comp do Martim, a renda anual tributável dele? Seria 50 mil reais de salário no mês, vezes 12,333. Relembrando aqui, salário, 12 vezes, né, 1 por mês, mais 1/3 de férias. Ok. 616 mil, mais
O RH confirmou, o bônus do Martim entra sim para a dedução do PGBL. Então, pessoal, a renda anual tributável do Martim foi 1.016.650. Beleza. Eu vou arredondar aqui para 1 milhão, só para ficar mais fácil o cálculo. Então, imagina que essa conta que eu fiz agora, gente, dos 50 mil vezes 12,333 mais 400 mil, deu, na verdade, 1 milhão. E esse aqui foi a renda anual tributável do Martim. O que o Martim pode fazer? O Martim, se ele quiser pagar menos imposto para o governo, tá? Se ele quiser pagar menos imposto para o governo, ele pode investir 12% do que ele, até 12% do que ele ganha no ano, no fundo PGBL, e ter um desconto de imposto de renda. Então, vamos lá. Se ele pode investir até 12%, 12% gera o máximo benefício para ele, tá? Então, vamos investir 12%, que é o que faria mais sentido. Então, 12% vezes 1 milhão, ele poderia, para ter o benefício máximo do governo fiscal, investir 120 mil reais no governo. Daí a pergunta que fizeram, como chama a pessoa que fez a pergunta mesmo, Martim? O Galaor. Galaor, a pergunta que você me fez, esse investimento do PGBL pode ser anual, pode ser de uma vez, pode ser, vou dar mais alguns exemplos, pode ser parcelado, etc. Esse 120 mil reais, Galaor, ele poderia ter investido no ano de 2024, tá? Então, assim, para você ter seu benefício fiscal, você sempre tem que fazer o aporte do PGBL no ano que você fizer o aporte do PGBL, no ano seguinte você ganha a restituição referente ao aporte do ano anterior. Então, se esse ano o Martim aportar os 120 mil reais dele no PGBL dele, no ano de 2025 ele vai receber uma restituição do governo referente a esse PGBL. Então, todos os anos você vai ter que fazer o aporte do PGBL para estar recebendo o benefício fiscal todos os anos, consequentemente. Beleza. Como que pode ser feito esse aporte? Do jeito que o Martim quiser. Ele pode aportar 10 mil reais por mês, ele pode deixar para aportar 120 mil reais só em dezembro, mas eu sempre falo, aportar até dia 15 de dezembro, tá, gente? É o ideal, para não perder a janela. Então, ele pode aportar até dia 15 de dezembro, 120 mil reais de uma vez, um pouquinho cada mês, parcelar em 3 vezes, 12 vezes. Você pode aportar do jeito que você quiser, desde que você faça o aporte dentro do ano, para você receber o benefício fiscal no ano seguinte. Beleza. E esse valor, ele altera ao longo dos anos? Esses 120 mil reais, o Martim sempre vai ter que aportar 120 mil reais, altera. Esse valor, ele sempre está atrelado ao quanto o Martim ganha. Então, por exemplo, se o Martim passar a ganhar, ao invés de 50 mil, tá? No ano, ele passar a ganhar 60 mil reais no ano, 60. Nesse caso, vai subir o rendimento anual dele para 1.120.000. Ou seja, ao invés de aportar 120 mil que ele fez o aporte anterior, ele vai ter que aportar 134 mil para ter o máximo de benefício do PGBL dele. Então, galera, é sempre atrelado ao quanto você ganha ao longo do ano. Se você estiver ganhando mais, você vai aportar mais. Se você ganhar menos, no ano você aporta menos. Tá claro isso, galera, para você? Acredito que agora ficou mais claro. Perfeito. E só lembrando ali, antes de continuar, os 12% é o teto, né? Se aportar menos, vai restituir de forma proporcional sempre, né? Maravilha, vou até mostrar isso exatamente para vocês. E qual que é o benefício fiscal que o PGBL gera para vocês, pessoal? O benefício fiscal que o PGBL gera para vocês vai ser sempre 27,5% do que você aportou no PGBL. Então, nesse caso aqui, gente, vamos lá. Se o Martim fizer os 120 mil reais de aporte dele nesse ano de 2024, no PGBL dele, no ano seguinte, o que acontece, gente? Se a empresa dele recolheu tudo na fonte certinho, no ano seguinte, o governo literalmente vai fazer um Pix na conta do Martim de 33 mil reais. E se a empresa do Martim recolheu tudo errado, e o Martim estava devendo 40 mil reais para o governo, tecnicamente, gente, ano que vem ele teria que pagar uma DARF de 40 mil reais para o governo, se a empresa dele recolheu 40 mil reais a menos de imposto. O que vai acontecer se ele fizer o PGBL dele? Ao invés de fazer uma DARF de 40 mil reais para o governo, ele vai fazer uma DARF só de 7 mil reais. Então, ou ele vai te gerar, né, um crédito, um benefício fiscal, né, de um Pix na sua conta, se a sua empresa recolheu tudo certinho, ou, eventualmente, ele vai tirar um crédito tributário para você pagar menos imposto para o governo na hora da declaração de imposto de renda. Então, gente, o Bruno falou, né, 120 mil reais é o teto, os 12% é o teto. E se o Martim optasse por fazer só 100 mil reais de aporte? Ao invés de 33 mil, ele teria 27,5% de benefício fiscal. E se fosse o caso, pô, a pessoa, o teto dela, do aporte do PGBL, é 50 mil reais no ano. 13.750. E assim por diante. Mas, pessoal, uma coisa que é importante é o seguinte: se você fizer o aporte do PGBL todos os anos você vai ter essa restituição, tá?
no final assim, no final das contas, no final da sua vida, você vai ter economizado um rio de dinheiro de imposto. Ponto importante aqui, gente, se você é aposentado, beneficiário do INSS ou beneficiário do RPPS, isso também vai te ajudar a pagar menos imposto. Vamos fazer um exemplo aqui de quem é do aposentado do INSS. Seguinte, o teto do INSS hoje em dia para quem era CLT, se eu não me engano, é R$6.000 por mês, né? Algo próximo disso, certo? Com 7 mil e alguma coisa. Bom, vamos botar 7 mil. 7 mil. Só que daí você não vai ganhar 13º, infelizmente. É um terço de férias. 7 mil vezes 12. Você pode fazer R$10.000 de aporte no seu PGBL e ter um benefício fiscal de R$2.700. Pô, para mim é dinheiro, gente. Para mim é dinheiro. É praticamente um terço de um salário que você ganha em um mês. É bacana. E se eu sou um juiz aposentado? Pô, juiz aposentado, 50k no mês ele ganha. Porque, gente, não se esqueçam, mudou agora a regra do funcionalismo público, mas se você é um funcionário público aposentado, na regra que você está recebendo integral, ó, opa, vai ser 50 vezes 12. Ó, esse daqui economizou R$20.000 no ano de imposto. Também já é uma graninha considerável. Então, assim, pessoal, mesmo você sendo aposentado, saiba que você pode economizar imposto também, tá? Fala com o seu assessor que ele vai poder te ajudar. Então, gente, resumindo os benefícios da Previdência, os 3 primeiros, pessoal, contemplam VG e PG, tá? Tanto VG e PG não tem come cotas, tanto VG e PG chega em 10% de imposto depois de 10 anos, tanto VG e PG não paga imposto de renda em portabilidades. O quarto acaba contemplando só o PGBL, acaba tendo um a mais, porém, o VGBL tem esses 3, tá? Mas o que eu sempre falo, gente, para o VGBL, tá? Para ser um prazo ideal de investimento, o VG, o ideal seria realmente você segurar os seus 6 anos. Agora o PG, pessoal, sempre faça o seu PG, mesmo se você eventualmente tiver que resgatar antes dos 6 anos. Daí seu benefício fiscal vai diminuir muito ou vai zerar seu benefício fiscal, dependendo de quando você resgatar, mas prejuízo com essa nova lei, né, Martim e Bruno? Nem vou entrar nesses méritos, mas você não vai ter. Então, o PGBL, se você puder fazer, se você tiver liquidez para fazer, sempre faça, tá? Sempre faça. Agora, o VG, eventualmente, o aporte que você for fazer no VG, pensa que tem que ser um aporte que, assim, para te gerar benefícios a partir do sexto ano, você precisar se resgatar no primeiro ano, tudo bem se resgatar seu VG no primeiro ano, mas ele vai te gerar menos benefício, tá? O ideal é você segurar pelo menos 6 anos. Então, VG, pessoal, pense em pelo menos segurar 6 anos e o PG, se você puder, faça o aporte, que muito provavelmente vai te gerar um benefício fiscal. Agora, um ponto importante, Martim, e se eu já investi meus 12% do PGBL, eu quero investir mais em Previdência. Então, eu sou a pessoa do R$1 milhão no ano, já investi meus R$120.000 no PGBL, eu quero investir um excedente em Previdência. Você vai fazer o seguinte, se você tem R$200.000 para investir em Previdência, você vai investir R$120.000 no PG, se você é a pessoa do R$1 milhão, e R$80.000 no excedente dos 12% do PG, você investe no VG, tá? Então, para quem pode se beneficiar do PG, gente, 12% no máximo, tá? O excedente disso você faz no VGBL. E se você não pode se beneficiar no PG, você faz 100% do seu aporte no VG, que vai ser lindo também. Fechado, gente? Martim, será que tá claro, pessoal, os benefícios? Cara, muito bom. Para mim tá claríssimo. Ó, então vamos continuar aqui, que eu vou fazer mais um exemplo aqui para vocês do benefício do Come Cotas, agora mostrando dinheiro, tá? Do quanto você economiza de dinheiro, que eu acho que é legal agora na prática. E daí, por fim, eu vou entrar nos benefícios sucessórios. Vamos lá, gente. Esse exemplo aqui, ele é um pouquinho complicado, já aviso de antemão, mas eu vou falar bem lentinho e se for surgindo dúvida, vocês vão falando comigo, tá? Imagina um cenário, gente, tá? Que eu invisto todos os meses, eu invisto, pô, sou o Neymar. Daí o Neymar, todos os meses, ele investe R$100.000 em um fundo de investimento comum e R$100.000 numa previdência. Um espelho do outro, ambos rendem a mesma coisa, tá? A previdência e o fundo, os fundos que eles estão investindo rendem exatamente a mesma coisa. E ao longo de 20 anos, eu fiz isso. Ao longo de 20 anos, eu fui aportando todos os meses R$100.000 no meu fundo e R$100.000 na minha previdência. Ou seja, se ao longo de 20 anos, tá? Todos os anos... gente, desculpa, perdão, tá? Para ficar mais fácil ainda esse exemplo. Vamos considerar aporte anual, tá? Anual. Todos os anos, eu aportei, então, R$100.000 em uma previdência e R$100.000 no fundo. Então, esse ano de 2024, fiz um aporte de R$100.000 na minha previdência e R$100.000 no meu fundo, tá?
No ano seguinte, 2025, eu aportei mais 100 mil reais na minha previdência e mais 100 mil reais no meu fundo. Eu fiz isso ao longo de 20 anos. O quanto que eu vou ter acumulado no fundo e na previdência depois de 20 anos? Se eu fiz todos os anos aportes de 100 mil reais na minha previdência e 100 mil reais no meu fundo, depois de 20 anos, eu vou ter acumulado 2 milhões de reais de aporte no meu fundo e 2 milhões de reais de aporte na previdência. Então, aqui, ó, qual que foi o meu aporte depois de 20 anos? Foi 2 milhões de reais. Tá dando para enxergar, Martim? Sim, tá dando para ver. Tá pequeno, né? Mas dá para enxergar. Dá para enxergar. Dá para enxergar, né? Então, pessoal, se ao longo de 20 anos eu aportei 100 mil reais por ano, eu acumulei, então, no meu fundo e na minha previdência, 2 milhões de reais. Agora, imagina que eu precisei sacar tanto a minha previdência quanto meus fundos, depois no meu 26º ano. Então, eu tive um acúmulo de patrimônio ao longo de 20 anos. No 26º ano, eu fui lá e quis comprar minha mansão. E resgatei tanto minha previdência e tanto meu fundo. Depois de 26 anos. Então, eu acumulei 2 milhões de reais ao longo de 20 anos em aportes e resgatei no 26º ano. Beleza. Imagina, pessoal, que a rentabilidade da minha previdência e do meu fundo foi de 10% ao ano, ao longo desses 20 anos, desses 26 anos, tá? Então, ao longo de 26 anos, a minha previdência e o meu fundo renderam 10% ao ano. Como é que ficaria o cálculo para eu ver a diferença da rentabilidade da previdência e do fundo, se eles renderam a mesma coisa, 10% ao ano? Primeiro ponto, pessoal, diferença de imposto de renda. A diferença de imposto de renda seria de 436 mil reais da previdência para o fundo, porque a previdência no 26º ano vai estar com imposto de renda de 10% no resgate e o fundo de 15% no resgate. Beleza? Qual que seria a diferença gerada pelo não pagamento do Come Cotas ao longo de 26 anos? Seria, gente, um minutinho só. Seria de R$1.269.000 reais. Então, é o seguinte, economizei 436 mil reais de imposto, porque minha previdência está com imposto de 10% e meu fundo está com imposto de 15%. E economizei R$1.269.000 reais de Come Cotas, porque minha previdência não tem Come Cotas, meu fundo tem. Logo, economizei 1,7 milhões na previdência em relação ao fundo comum. Se ambos rendessem 10% ao ano em 26 anos. Mesmo exemplo aqui, pessoal, acumulei 2 milhões de reais ao longo de 20 anos, resgatei no 26º ano, só que ambos renderam 12% ao ano. A prévia rendeu 12% e o fundo rendeu 12%. Qual que seria a diferença agora de imposto dos dois? Na prévia, gente, eu pagaria 668 mil reais a menos de imposto. No fundo, além disso, né, 668 mil reais de imposto a menos, porque a prévia teria com um imposto de 10%, eu teria uma diferença de Come Cota, gente, de 2,3 milhões. Logo, eu teria economizado com a Previdência, gente, nesse caso, que eles renderam um pouco a mais, só com 2% a mais de rentabilidade no ano, 3 milhões de reais da Prev versus o fundo. Para vocês verem como no longo prazo, pessoal, acaba sendo gritante a diferença da Previdência dos fundos de investimento, por conta de Come Cotas e imposto de renda de 10%, tá? Beleza, mostrei números para vocês, gente, agora é isso. Agora vamos para o último benefício aqui, que é importantíssimo falar, gente, que são os benefícios sucessórios. Seguinte, no Brasil, existem 8 tipos de ferramentas sucessórias, tá? Então, pô, tem holding, tem trust que dá para fazer fora do Brasil, tem seguro de vida whole life, que é super importante, e tem doação em vida, tem testamento é uma das ferramentas sucessórias. Então, tem N ferramentas sucessórias, tá? Acho que eu falei umas 5 aqui. Previdência é só mais uma delas, tá? Aqui é melhor para a carteira de vocês, o seu você vai te ajudar. E o que eu sempre digo, tá? Eu sempre sou a favor, você tem que ter os dois, tá? Não só previdência, não só seguro, você tem que ter os dois. Os dois são importantes para diferentes fases de vida, tá? Quando você está num período de acumulação, você é uma pessoa que está com menos de 50 anos de idade, ainda em atividade, muito provavelmente a previdência não vai ser o suficiente para fazer a sua sucessão. Você vai precisar ter um seguro para complementar. Quando que a previdência, ela pode entrar talvez como uma das únicas ferramentas sucessórias para você? Se você tem mais de 70 anos de idade e não fez nenhuma outra ferramenta sucessória, por exemplo, você tem mais de 70 anos de idade e não fez um seguro, muita gente vai estar um pouco caro para você contratar um seguro. O seguro, ele é o ideal que você contrate até 69 anos de idade. A partir dos 70 anos, tem seguradoras que elas não vão comprar o seu risco por conta da sua idade. Então, a previdência, ela acaba sendo a única ferramenta sucessória se você é uma pessoa um pouco mais velha, tá? Dito isso, por que a previdência, ela funciona como uma ferramenta sucessória? Primeiro ponto, pessoal, a previdência, ela
tem uma rapidez de pagamento dos beneficiários porque ela não entra em inventário. Como funciona no Brasil? A gente tem um patrimônio de 10 milhões de reais, tá? Distribuindo entre imóveis e investimentos. Quando você vier a faltar, infelizmente todo mundo vai vir a faltar, o que vai acontecer? Vai ter uma ordem de bloqueio judicial na sua conta bancária e na sua conta da XP e de todas as corretoras, que vão bloquear todos os seus ativos. Os seus filhos vão ter que pagar uma DARF para o governo de TCMD, que é o Imposto de Transferência de Causas Mortes no Brasil, tá? E esse imposto, ele varia de 4% a 8% no Brasil. Aqui em São Paulo é 4%. No Sul, ele é quanto, Martim? Se eu não me engano, aqui é 5 ou 6, né, Bruno? Acho que aqui é 5 ou 6. Acho que é 6%. 6%. Aí é um pouquinho mais caro. Então, se você tem um patrimônio de 10 milhões, a sua esposa e seus filhos, eles vão ter que fazer uma DARF para o governo, 600 mil reais, para começar a fazer seu inventário. Se eles não tiverem esses 600 mil reais, gente, vai dar uma baita dor de cabeça. Eles podem receber esse seu dinheiro, você acumulou a sua vida toda, daqui a uns anos só, tá? E isso acabar com a fonte de renda da sua família. Dito isso, gente, a Previdência, ela não entra em inventário. Então, ela vai pagar os seus beneficiários, depende da cotização do fundo, mas 90% dos fundos da nossa plataforma, eles pagam em até 30 dias corridos, tá? Mas tem os outros 10% que não pagam em 30 dias corridos. Então, você tem que ver com o seu assessor qual que é a cotização do seu fundo, tá? Mas dito isso, pessoal, ela não entra em inventário, tá? Beleza. Segundo ponto, ela reduz seus custos acessórios, então, porque ela não vai te gerar, né? Para os seus beneficiários, no caso. Reduz os custos acessórios dos beneficiários. Eles não pagam ITCMD referente à parcela da Previdência e, consequentemente, não vão pagar cartório nem advogado referente a essa parcela de Previdência, tá? E, por fim, gente, você tem flexibilidade de alternar os beneficiários. Você pode colocar quem você quiser como beneficiário, desde que siga a legítima, tá? A Previdência tem que seguir a legítima. Mas você pode colocar quem você quiser como beneficiário. Esses são os benefícios da Previdência. E teve uma pergunta. Vamos responder a pergunta, Martim? Teve duas perguntas. Voltando aqui, perguntou de PGBL. Ela tributa sobre, quando a gente resgata, né? Falando do resgate, sobre o total, não só sobre o rendimento como no VGBL. Se tem algum cálculo de em quanto tempo compensa ter VGBL ou PGBL por conta desse resgate e o imposto total? Ótima pergunta, gente. Seguinte, tá? O VG, tecnicamente, ele, assim, se você investir hoje e resgatar ele ano que vem, você vai pagar 27,5% de imposto sobre a sua rentabilidade, mas você vai ter rentabilidade. Então já compensou para você, tá? Só que assim, o ideal do VG é que você segure 6 anos. Por quê? Porque em 6 anos o imposto do VG vai estar em 20%. É só sobre a rentabilidade o imposto do VG e não vai ter tido comicotas ao longo desses 6 anos. Então 6 anos é o prazo ideal para o VG. Agora o PG, pessoal, o PG, como o imposto dele de renda, ele incide sobre o montante total resgatado, inclusive sobre o montante que você aportou, o cálculo para o PG valer a pena, tá? É o seguinte, se você resgatar antes do 4º ano, você sempre vai resgatar na alíquota progressiva o seu PGBL. Por quê? Porque o incentivo fiscal que você vai ter do governo no PGBL, gente, lembra que eu falei para vocês que você investe 100 mil reais no PGBL, o governo te dá um incentivo fiscal de 27,5% do que você investiu, logo, você vai ganhar 27.500 reais no seu PGBL de incentivo fiscal. Se você resgatar antes do 4º ano, na tabela progressiva, o governo vai te cobrar 27,5% de imposto sobre o que seu fundo rendeu, mais seu principal. Então, vai dar net zero o que você teve de benefício fiscal do governo versus o que teve de débito. Porque é o seguinte, você teve um benefício fiscal do governo de 27,5%, 27.500 reais, e depois de 3 anos, 2 anos, 1 ano, você vai ter mais um débito do governo de 27,5% sobre o seu total que foi investido. Então, você vai ter tido um ganho de 27,5% do governo e um débito de 27,5% do governo do benefício fiscal. Então, seu benefício fiscal você zerou se você resgatar antes do 4º ano. Você só vai ganhar daí a rentabilidade do fundo, que daí você acaba ganhando também. Então, pessoal, é o seguinte, para o PGBL valer a pena, assim, o que eu sempre falo, faz, tá? Faz o PGBL. Se você tiver que resgatar antes do 4º ano, putz, vai zerar seu benefício fiscal, mas assim, pelo menos você fez. Você se policiou a fazer. Mas agora, pro PGBL vale a pena, diferente do VG, que o VG eu falei para vocês, pô, ele compensa mais a partir do 6º ano, mas você já tem ganhos reais, sim, no 1º ano, o PG, para ele compensar de verdade, precisa ser a partir do 4º ano. Só que se você precisar resgatar antes, você não vai ter prejuízo também, tá? Você não vai ter prejuízo também, você só não vai ter o benefício fiscal. Então, PG, pelo menos 4 anos, VG também pelo menos 6, vai? Eu farei isso. Fechou? Perfeito, muito bom.
E seguindo, então respondido ali do Marlon, 4 anos PGBL, e o Patrick perguntou o seguinte: para um cliente que já tem uma idade mais elevada, mas um patrimônio para sucessão e não tem previdência, tem uma idade máxima que seria interessante para ele fazer previdência? Seguinte, não tem idade máxima, desde que você não esteja com uma doença terminal, tá? Se você tiver com uma doença, e, por exemplo, qualquer tipo de câncer é considerado, tá? Por mais que seja um câncer mais soft. Na verdade, assim, se for um câncer, por exemplo, de tireoide, já tratado, ok, não vai dar um grande problema. Mas, sim, se você tiver com os cânceres, pô, um linfoma e etc., cânceres que têm um índice de mortalidade maior, tá? Por mais que seja em estágio inicial, e você fizer essa previdência, e o governo descobrir de alguma maneira, eventualmente pode dar um pouquinho de trabalho, essa previdência pode acabar sendo inventariada, tá? Então, desde que você não esteja em tratamento de uma doença considerada uma doença terminal, você pode fazer sua previdência com 100 anos de idade. E daí, pô, se você vier a faltar no dia seguinte que você fez a previdência por, digamos assim, causas naturais, né? Pô, literalmente parou de funcionar a máquina, não vai tirar problema nenhum, tá? Então, é só você não estar com uma doença terminal. Show de bola, muito legal. Gente, para eu acabar aqui até 8h30, ô Martim. Acho que o pessoal já está indo bastante, acho que vamos mais rapidinho aqui. Esse final um pouquinho. Para todo mundo. Eu vou acelerar aqui, gente. Então, eu vou acabar. Me deem, então, 10 minutos, tá? Até 8h17. Vou ter que fazer milagre aqui, tá? Vou acelerar um pouquinho a voz, então. Vamos lá, gente. Benefícios do porquê. Aliás, mercado de previdência e depois benefícios do porquê que a gente deveria realmente ter a previdência com o pessoal da GB. Vamos lá que eu vou ser veloz aqui, hein? Seguinte. O primeiro grande benefício, tá? O primeiro grande diferencial da GB versus a concorrência é o seguinte. A XP, pessoal, tá? A XP, empresa na qual a GB é plugada, tá? E a GB é nossa sócia aqui. Somos líderes em portabilidade líquida nos últimos 2 anos. Lembra que eu falei para vocês que vocês conseguem trazer uma previdência para a XP sem pagar imposto de renda? Esse gráfico aqui mostra exatamente isso, tá? Esse gráfico aqui é de todo o dinheiro que saiu do mercado para a XP via portabilidade nos últimos 2 anos. O quanto que a XP trouxe para dentro de casa nos últimos 2 anos dos grandes bancos da concorrência. 18,1 bi de reais, gente. Entrou aqui para a gente via portabilidade. O que aconteceu com o Brasil Prev? Perdeu 13,3 bi. O que aconteceu com o Bradesco? Perdeu 9,4 bi. Caixa, perdeu 4,7 bi. Santander, perdeu 2,1 bi. Ou seja, por que esses grandes bancos tradicionais eles estão perdendo para a gente dinheiro? Eles estão perdendo dinheiro, gente, porque infelizmente a plataforma deles é pior e o atendimento deles é bem pior também, tá? Então, assim, se você continua em um desses grandes bancos, tá? Eventualmente você pode ser o último a pagar a luz da sala. Então, traga o seu recurso para o seu assessor aqui da GB, deixe ele fazer um estudo para você, te provar que aqui rende mais e te provar com outros argumentos que aqui faz mais sentido mesmo. Vou mostrar mais um exemplo aqui para vocês, gente, um pouquinho de realidade do mercado, tá? Eu comparei o maior fundo da XP no quesito custódia com alguns fundos gigantescos do mercado, tá? Então é o seguinte, a Brasilprev tem o maior fundo de previdência do país, inclusive, chama Brasilprev Fix 6, ele é um fundo de 37 bilhões de custódia. 37 bilhões de custódia, gente, literalmente tem 37 bilhões de reais de clientes dentro desse fundo. Qual que é a rentabilidade histórica desse fundo, gente? Eu vou falar para vocês, tentar explicar para vocês o que é 82% de CDI, tá? Mas basicamente é o seguinte, se você investir seu dinheiro no Tesouro Selic, que é o investimento mais conservador do país, tá? Super tradicional, que você não precisa de um assessor para fazer isso, ele vai estar rendendo mais ou menos 100% do CDI. Então, se uma previdência ela rendeu 82% do CDI desde que ela abriu, basicamente, gente, só para vocês saberem, tá? A poupança rende 80% do CDI líquido. Ou seja, esse fundo aqui que tem 37 bilhões de reais, 37 bilhões de reais, performou pior que a poupança desde a abertura dele, tá? E é um fundo que tem mais de 15 anos. Bradesco Private F08, pessoal, 4,8 bi de reais de clientes. Performou 93% de CDI historicamente nos últimos 12 meses, gente, perdendo para a poupança também, 86% de CDI. Caixa 300, pessoal, 5 bi de custódia, 54% do CDI desde que ele abriu. Muito pior do que a poupança. Esse fundo da XP, pessoal, é um fundo super conservador, tá? 6,36 bi de custódia nos últimos 12 meses, desde o início, 111% do CDI, e nos últimos 12 meses, gente, rendendo 120% do CDI, com todos os benefícios da Previdência. Beleza. Então, XP ele é a líder em portabilidade líquida nos últimos 2 anos, tá? É o primeiro grande diferencial aqui, que mostra que a gente é eficiente, mas vamos agora para uns diferenciais que eu gosto mais ainda do que esse, tá?
Vou até pular isso daqui, Martim, porque a gente está com pouco tempo. Seguinte, primeiro grande diferencial, segurança. Esse conceito aqui ele é complexo, os meninos sabem disso. Eu vou tentar explicar também de maneira sucinta para que vocês todos entendam. Que basicamente é o seguinte, tá? A SUSEP, ela é o órgão regulamentador de todas as seguradoras. Assim como o Bacen, né, o Banco Central, ele é o do mercado financeiro como um todo, um órgão regulador, a SUSEP, ela é o órgão regulador de todas as seguradoras que emitem as previdências dos clientes e emitem os seguros de vida dos clientes. Quais são os investimentos que uma seguradora pode emitir, pessoal? Uma seguradora pode emitir alguns tipos de investimento, mas os dois principais sempre vão ser os seguros e as previdências, tá? Os seguros e as previdências. Qual que é a diferença, então, da GB para a concorrência para o Banco do Brasil? Primeiro ponto, pessoal. Enquanto o Banco do Brasil, quando ele vende um seguro para os clientes, normalmente ele vende o seguro do Brasil, Banco do Brasil, seguro XYZ, seguro de vida. Banco do Brasil, seguro de carro. Banco do Brasil, seguro pessoal. Banco do Brasil, seguro de cartão. O Banco do Brasil, ele emite no geral, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, todos esses grandes bancos, eles emitem, gente, seguros proprietários, seguros de marca própria, tá? Eventualmente, se algum dia vocês forem comprar seguros na GB, tá? A GB é uma plataforma aberta de seguros. Ela vende seguros das maiores seguradoras do mercado e das melhores. Então, eles vendem seguros da Prudential, eles vendem seguros da Mafre, Mongeral e etc., das maiores seguradoras do mercado. Então, o primeiro grande diferencial da XP para a concorrência é o seguinte, tá? Enquanto o banco, ele tem muita dívida dele, enquanto uma seguradora de um banco, né? Uma Banco do Brasil Seguridade, um Bradesco Seguridade, Itaú Seguridade, tem muita dívida atrelado a seguros próprios que eles emitiram, a XP, a GB, basicamente a gente não tem dívida atrelada a seguros, porque a gente terceiriza todo o nosso risco de seguros para as seguradoras do mercado. Então, o primeiro grande passivo, tá? A primeira grande dívida que as seguradoras mais tradicionais e mais antigas têm, que a XP não tem, é o passivo de seguros. Eles têm muita dívida de seguros, enquanto a XP não tem praticamente dívida de seguros. A segunda grande dívida que os bancos têm, que a XP não tem, é uma dívida que a gente chama que é dívida de renda de previdência, que é o seguinte, tá? Aqui na XP, se você juntar 2 milhões de reais numa previdência, o que o Bruno vai fazer como seu assessor? Ele vai pegar a sua previdência, quando você quiser utilizar, ele vai dividir a sua previdência em 2 fundos, por exemplo, de renda fixa, super tradicionais, conservadores, e conforme você for querendo utilizar mês a mês, você vai resgatar, um mês 10 mil reais de um mês 15 mil reais de outro, um mês 20 mil reais de um, você vai resgatar o valor que você quiser. Se quiser, você pode resgatar tudo. Então, na XP, quando você quiser utilizar a sua previdência, independente da sua idade, você pode fazer resgates parciais dela, e resgatando pouquinho a pouquinho. No banco, pessoal, o que o banco mais tenta fazer é fazer com que o cliente ele contrate renda na previdência. Contratar renda na previdência, pessoal, ao invés de você utilizar seus 2 milhões da maneira que você quer, e você vai resgatando um pouquinho todos os meses, se você contratar uma renda, que a gente nunca orienta você a fazer isso, você basicamente vai estar vendendo a sua previdência para a seguradora vai estar contraindo uma dívida com você e vai estar te pagando todos os meses. Qual que é o principal problema da renda? A renda deixa você travado. O banco fala assim, Dante, eu vou te pagar 15 mil reais por mês ao longo de 20 anos até esgotar seus 2 milhões de reais. Vai ter correção de inflação nos 20 anos, mas vai te pagar 15 mil reais por mês. Agora, se por algum motivo eu tiver alguma doença, a gente precisar resgatar 30 mil reais no mês para pagar um tratamento, eu não consigo. Eu estou travado em 15 mil reais. Então, no geral, gente, a gente não recomenda de jeito nenhum que você contrate renda. Eu só ouvi falar de alguns casos de renda, de pessoas que falam assim, putz, Dante, eu sou descontrolado do meu dinheiro. Prefiro contratar renda que vai me travar para eu tirar só 15 mil reais por mês, porque eu vou saber que esse recurso vai durar 20, 30 anos. Mas, no geral, gente, não contrate renda. Agora, o que o banco mais quer é fazer com que você contrate renda, porque é bom para o banco. Beleza? Então, gente, enquanto a XP nunca orienta os clientes a contratar renda, os bancos contratam renda adoidado, tá? Inclusive, algumas rendas são bem ruins, mas isso serve para outro bate-papo que o pessoal vai ter com vocês eventualmente no 1 a 1 para explicarem isso. Então, dito isso, pessoal, quais são os principais passivos que uma seguradora pode ter? É o passivo de seguros, que a gente basicamente não tem, e o passivo de renda, que a gente basicamente também não tem. O que a SUSEP diz, pessoal? A SUSEP diz o seguinte, tudo que o banco, que a seguradora tem de dívida, então tudo que o Banco do Brasil Seguridade tem de dívida, ela tem que ter no caixa dele para honrar com essa dívida. Então, pessoal, se você está perguntando se a sua previdência e seu seguro, ele é seguro, tecnicamente falando, a sua previdência e seu seguro é o ativo mais seguro da sua carteira, embora os outros também sejam hiperseguros, tá? Porque a SUSEP, pessoal, ela exige
E quem emitiu esse seu investimento, ela tem a caixa para honrar com o que ela deve para você, tá? Quando um CDB é emitido, por exemplo, como uma renda fixa, o banco que emitiu, ele não vai ter caixa como garantia, porque senão ele não estaria emitindo um CDB, ele vai ter N outros ativos, vai ter duplicata, vai ter FDIC, vai ter ativo imobilizado, vai ter outras garantias, tá? Agora, uma previdência, o banco, a seguradora sempre vai ter caixa para honrar com o que ela deve para você. Dito isso, o quanto que a SUSEP exige, gente, que é o conceito do índice de solvência. A SUSEP exige o seguinte, 100% de índice de solvência. Mas o que é esse bendito índice de solvência? É o seguinte, se o Banco do Brasil deve um bi para os clientes, ele tem que ter um bi em caixa. Então, o índice de solvência é uma conta de divisão. É o quanto ele tem de caixa, dividido por quanto que ele tem de dívida. O que a SUSEP exige, pessoal, é 100%. Então, vamos aqui. Qual que é o índice de solvência do Brasilprev? 179%. É como se a Brasilprev, né, o Banco do Brasil, devesse um bi para os clientes, mas tivesse 1,79 bi em caixa. Quanto que é o índice de solvência do Bradesco? É como se ele tivesse 180%. É como se ele tivesse um bi de dívida, mas tivesse 1,8 bi em caixa. Qual que é o da XP, pessoal? 540%. É como se a XP devesse um bi para os clientes dela, mas tivesse 5,4 bi em caixa. É 3 vezes do Banco do Brasil, 3 vezes do Bradesco, 3 vezes do BTG, mais que o dobro do Itaú. Pessoal, se eu fosse resumir índice de solvência em uma palavra, é o seguinte: quanto maior o índice de solvência da instituição que você investe sua previdência, mais caixa ele tem para honrar com o quanto ele te deve. Então, tecnicamente, ele é sim, estatisticamente, mais seguro se ele tem um índice de solvência maior. E atualmente, pessoal, a XP tem o maior índice de solvência do mercado, então é o lugar mais seguro para você ter uma previdência no mercado. Não estou dizendo que as outras instituições não são seguras, tá, pessoal? Mas a XP acaba sendo mais segura. Surgiu dúvida aí, Martim? Surgiu duas, Dante. O Jean Matos aqui pediu para explicar rapidamente o PGBL e VGBL para o beneficiário com morte 2 anos após o cliente fazer a previdência. Ótimo, perfeito. PG e VG para o beneficiário. Seguinte, vamos lá, gente. No VG, tá? Ó, deixa eu voltar aqui. Um ponto importante, tá? Vamos voltar para a tabela de tributação, tá? Mas já que você contratou uma previdência hoje, você tinha um patrimônio lá de 10 milhões de reais, tá? E daí você sabe que, eventualmente, quando você vier a falecer, se seus 10 milhões de reais não tiverem previdência, você vai ter que pagar 6% de TCMD sobre seus 10 milhões aí no Sul, mais 2% de cartório, então 8% já deu sobre seus 10 milhões, e mais, 5% de advogado, por exemplo, tá? Então você vai ter que pagar aí pelo menos, de custo sucessório, seu beneficiário vai ter que pagar pelo menos uns 15%, tá? De 15% a 20% sobre seus 10 milhões. Digamos que você foi lá e falou, vou jogar o meu patrimônio na Previdência para reduzir meus custos sucessórios. Quanto que eu pagaria de imposto no caso do PG ou do VG, tá? Se eu fosse botar o dinheiro para usar só como sucessão, tá? Eu faria via VGBL, tá? Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que o PG só compensa 12% da sua renda anual tributável? Então, o PG não vai ser o veículo que você vai resgatar a aplicação para botar para reduzir custo sucessório. O PG vai ser um investimento que você vai fazer ao longo da sua vida e você vai pagar imposto ao menos imposto ao longo da sua vida, tá? Então, vamos focar aqui que você eventualmente faria o seu investimento no VGBL, tá? Mas imagina que, eventualmente, você não estava imaginando que você ia morrer, você foi fazer o aporte do seu PGBL para ter o benefício sucessório, para ter o benefício do imposto de renda, né, dos 27,5% de imposto de restituição. Para ambos seria o mesmo racional, tá, de imposto. Se você morrer em dois anos, tá, se você vier a faltar em 2 anos, qual que seria o imposto de renda que você pagaria na tabela regressiva? Se você morrer em 1 ano e 9 meses, por exemplo, 1 ano e 11 meses, tá, menos de 2 anos, teria 35% de imposto sobre a rentabilidade, no caso do VGBL, e 35% de imposto no PGBL. Só que tem um ponto importante. Isso seria se você resgatasse antes de 2 anos. Para a morte, se você morrer, o máximo que você paga de imposto na tabela regressiva, na sucessão, é 25%. Então, assim, se você tivesse que resgatar seus fundos VG ou PG em 1 ano, você pagaria 35% de imposto. Porém, no caso da sua sucessão, se você vier a falecer, o máximo que é pago de imposto é 25%. Então, no caso do VG, você pagaria 25% sobre a rentabilidade do seu fundo, e no caso do PG, você pagaria 25% sobre o seu patrimônio total investido no fundo. Só que, lembra que o PG, você teve um benefício fiscal de 27,5% do governo? Então, mesmo nesse caso, o seu beneficiário ainda ganharia os 2,5% do benefício fiscal do PG. Então, já valeria a pena você fazer o PG. Por isso eu falo, o PG, mesmo se você é mais velho, vale a pena você fazer, porque se você vier a faltar, quem vai usufruir disso é o seu filho ou sua esposa. Então, no caso do VG, pagaria 25% de imposto sobre a rentabilidade.
No caso do PG, pagaria 25% de imposto sobre o montante total resgatado, porém, você teria tido um incentivo fiscal também de 27,5% sobre o montante total, então eu acabaria ganhando 2,5% em cima do governo. Beleza. Qual que é a próxima pergunta, Bruno? A próxima pergunta é do Egon. Se você contratar a renda e vir a falecer, os seus beneficiários não ganham o dinheiro que sobra no fundo? Pois o dinheiro Depende fica com a da renda, seguradora? tá? Ótimo. Se for uma renda por prazo certo, ele sempre é conversível ao beneficiário, tá? Agora, as outras rendas, dependendo delas, muitas não são conversíveis. Uma clássica que não é conversível ao beneficiário é renda mensal vitalícia. Então, você tem que ver renda a renda, tá? Por isso a gente também não costuma recomendar renda de jeito nenhum. Turma, últimos 2 slides, então, para acabar com isso aqui de vez, tá? Isso daqui eu mato em 2 minutos. Seguinte, segundo grande benefício aqui, eu vou pular essa parte por causa de tempo, da nossa seguradora, então, da nossa XP, na verdade, de ter previdência no Grupo GB, é o seguinte, é a maior plataforma de previdência aberta do mercado, tá? O que isso quer dizer? A gente tem o maior número de fundos sendo distribuídos, a gente tem mais de 300 fundos de previdência disponíveis para você alocar seu dinheiro e todos podem ser PG e VG, tá? Os 300 podem ser ambos PG e VG. O segundo maior do mercado, gente, é o Itaú. Itaú tem, em média, 150 fundos de previdência sendo distribuídos. Nós somos o dobro do Itaú no quesito de distribuição de fundos de previdência, que é o segundo maior player do mercado. Mais 300 fundos. E, por fim, pessoal, não menos importante, vamos à rentabilidade, para vocês verem quantos fundos de previdência renderam aí nos últimos 12 meses. Eu trouxe, pessoal, para vocês, dividido por classe de ativos, então 4 fundos de baixa volatilidade, mais conservadores, e 4 fundos mais agressivos, 4 estratégias mais agressivas. Em cada gráfico desses, eu trouxe os 5 fundos que mais renderam nos últimos 12 meses por classe de ativos, tá? Então, ó, por exemplo, fundos de juros ativos, gente, nos últimos 12 meses, a gente tem o que mais rendeu. O que mais rendeu foi o do Itaú, Itaú Optimus. E por incrível que pareça, a gente tem aqui dentro da XP para vocês investirem. Rendeu 12% nos últimos 12 meses. Depois, o segundo que mais rendeu no mercado, que também temos aqui, é o da XP Horizonte, quase 12% também. Fundo de inflação, pessoal, foram 12 meses bem desafiadores para a inflação, porque a inflação ficou bem apertada. A gente tem o que mais rendeu. JGP, crédito IPCA, 11,79% nos últimos 12 meses. E temos o quarto que mais rendeu. Fundo de crédito high grade, pessoal, é um fundo super conservador. A gente tem 4 dos 5 que mais renderam. Infelizmente, a gente não tem o que mais rendeu, mas esse fundo aqui do BTG, ele é um fundo para private, que é o ticket de entrada 5 milhões de reais. Então, não é nenhum fundo para varejo. Nós temos os 4 de varejo que mais renderam, gente. Quanto que rendeu o Vinland nos últimos 12 meses? 14% nos últimos 12 meses, basicamente sem risco, tá? Risco muito baixo. E crédito high yield, gente, temos 3 dos 5 que mais renderam. Acredite se quiser, fundo de risco baixo, né, Brunão? Com 18% de rentabilidade nos últimos 12 meses. Risco baixo, gente, não quer dizer que não tem volatilidade, tá? Tem um pouquinho de volatilidade, sim, mas o risco é baixo. E agora, gente, dos fundos mais agressivos, em média, gente, também 4 dos 5 mais renderam a gente tem. Fundo macro aqui, ó, pessoal, a classe macro finalmente voltou, né, Brunão? 15% rendeu nos últimos 12 meses, temos 3 dos 5 mais renderam. Long only, temos 3 dos 5 mais renderam. Long biased, que é um tipo de fundo de ações, 3 dos 5 mais renderam. E long short, que é um fundo, enfim, meio híbrido, 4 dos 5 mais renderam. Pessoal, então se eu fosse resumir os benefícios, XP, GB, líder em portabilidade líquida nos últimos 2 anos, somos a corretora mais segura para vocês terem do mercado uma previdência, a maior corretora de previdência do mercado, com mais de 300 fundos, e por fim, os fundos mais rentáveis estão aqui dentro de casa, com fundos rendendo bem mais do que 1% ao mês nos últimos 12 meses. Acredite se quiser, tem um fundo aqui de previdência que rendeu quase 30% nos últimos 12 meses, mas com muito risco, tá? Então tomem cuidado. Gente, do meu lado, tá? Era isso. Foi quase até 8h30, desculpem-me, mas o papo foi bom. Muito obrigado por quem ficou até o final. Vocês são muito queridos, tá? Foi um prazer estar com vocês. Show de bola, show. Cara, acho que com todas essas perguntas aqui foi a que mais valeu. Nunca a gente teve uma live que teve tanta interação assim, então a gente ter essas perguntas, essas dúvidas foi o que fez nos mantermos até aqui. Pessoal, lembrando a todos, deixei aqui, mando mais uma vez, o link, um pequeno formulário, só para vocês darem uma nota, uma avaliação para a gente, o que a gente pode fazer de melhor. Lembrem de responder antes de sair, que a gente gosta bastante. Dante, muito obrigado, cara. Maravilhoso. Para todo mundo que está aqui, a gente vai mandar também a apresentação depois por e-mail, para vocês terem também as dúvidas e tudo mais. Então a gente vai ter todo o material. Obrigado, meu querido. Alguma coisa mais? Bruno, alguma coisa mais?
Só agradecer Só mesmo. agradecer. A organização de vocês. Show de bola. Obrigado, time. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Vejo vocês em seguida. Abração. Valeu, gente. Tchau, tchau. Eita, abraço, pessoal. Obrigado aí.